Olá, queridos amigos e amigas. Acomodem-se, peguem seu cafezinho, pois a história que vou contar hoje é daquelas que nos fazem refletir sobre valor, respeito e as voltas que o mundo dá. A mãe da minha esposa disse a ela para me deixar, dizendo que eu não era bom o suficiente para a família dela. Eu apenas sorri e fui embora. Quando ela descobriu que tudo o que havia planejado para ficar era meu, já era tarde demais. O momento em que Beatriz arruinou a vida de sua própria filha veio embrulhado em pérolas e uma taça de champanhe caro. Era uma tarde quente de domingo. Eu estava tirando a mesa depois de um almoço em família. Quando ela se aproximou de mim, sua voz era um sussurro ensaiado, adoçado com uma falsa preocupação. Lucas, querido, não vamos prolongar mais isso. Você precisa deixar minha filha. Eu congelei. Os talheres que eu segurava pareceram de repente mais pesados. Do outro lado da sala, minha esposa Sofia ria de algo que seu pai acabara de dizer, completamente alheia à bomba que sua mãe acabara de soltar em nossa cozinha. Você já se divertiu o suficiente, continuou ela suavemente, ajustando sua pulseira de diamantes. Mas você tem que admitir, não é? Você não se encaixa na nossa família. Não é suficiente. Eu já tinha ouvido isso antes. Os comentários sutis sobre minhas origens, as indiretas sobre minha suposta falta de classe, a maneira como ela sempre me apresentava como Lucas, o marido da Sofia, sem me reconhecer como nada mais. Lembrei-me de uma festa há alguns anos, quando Beatriz me apresentou às suas amigas como o rapaz simpático que tem um negócio de sabonetes, eu acho. O clima ficou pesado. Ninguém me fez mais perguntas. Ninguém me viu depois daquela frase. Eu não era alguém digno de atenção, segundo ela, mas hoje ela não estava se escondendo atrás de palavras cuidadosas. Hoje, ela vinha com tudo. Você não tem o sobrenome certo, insistiu. Não vem de uma família de prestígio. Não tem conexões valiosas. Um homem como você só atrapalha uma mulher como a Sofia. Respirei fundo, devagar, deixando os pratos sobre o balcão com precisão. Ela confundiu meu silêncio com rendição. Não faça essa cara, querido. Continuou com um sorriso condescendente. A Sofia vai se casar de novo. Encontraremos alguém mais apropriado para ela. Alguém com a família certa, da classe certa. Você entende? Ah, então era isso. Não era apenas um insulto. Era um ultimato. Beatriz havia decidido que meu tempo havia acabado. Ela esperava que eu desmoronasse, que me sentisse humilhado, que fizesse as malas e fosse embora sem fazer escândalo, enquanto ela escolhia um novo e melhor marido para sua filha. E enquanto a ouvia, não pude evitar que voltasse à minha mente aquela noite no terraço com Sofia, quando tínhamos acabado de noivar. Ela havia segurado minha mão e dito: prometa-me que nada nem ninguém decidirá por nós. Eu prometi, e falei sério. Mas ela... Eu sorri. Não era o sorriso de um homem derrotado. Era o sorriso que deveria tê-la deixado nervosa. Eu entendo perfeitamente. E sem dizer mais nada, virei-me e fui embora, deixando-a parada ali, confusa com a minha falta de reação. Ela não fazia ideia, nenhuma ideia, de que a casa na qual tanto gostava de se exibir, com suas bancadas de mármore e janelas do chão ao teto, não era da Sofia. Não sabia que aquele negócio que ela sempre havia menosprezado, chamando-o de meu projetinho, havia superado tudo o que sua filha conquistara em sua carreira. Ela não sabia que o dinheiro que usava com tanta desenvoltura, as viagens de luxo, os presentes extravagantes, não vinha de sua grande família, mas do império que eu havia construído do zero. Ela acreditava que tinha vencido, não tinha ideia de que já havia perdido. Naquela noite, não contei a Sofia o que sua mãe me disse. Não era preciso. Enquanto ela conspirava para me tirar de cena, não percebia que estava parada em uma casa que não lhe pertencia. Literalmente nossa mansão, a que ela adorava exibir para as amigas,
A que acreditava ser mérito de Sofia era minha. Eu a comprei antes mesmo de nos casarmos, em meu nome, com meu dinheiro. Eu havia permitido que Sofia levasse o crédito, que sua mãe acreditasse que ela era a provedora, mas na realidade, o salário dela mal dava para pagar o IPTU. Tudo era meu, e no momento em que decidiram que eu era dispensável, assinaram sua própria sentença. Durante as semanas seguintes, Beatriz tornou-se cada vez mais ousada. Lançava indiretas a Sofia, com aquele tom falso de preocupação. Lucas não entende nosso estilo de vida, filha. Você não acha que estaria melhor com alguém que se encaixe? Não é culpa dele. Claro, ele foi criado de forma diferente, mas sejamos realistas. Eu observava como Sofia, como sempre, ria e minimizava a importância, sem sequer suspeitar da tempestade que se formava, até que veio o golpe final. Uma noite, ouvi uma conversa entre Sofia e sua mãe na sala. Suas vozes eram baixas, mas o suficiente para ouvir. Ele não é para você, disse Beatriz. Você já deu o suficiente. É hora de seguir em frente. E então, a bomba. Se você se divorciar dele agora, vou garantir que você fique com tudo. Quase ri em voz alta. Ela acreditava ter poder sobre mim. Não tinha a menor ideia. Naquela noite, enquanto estava deitado ao lado da minha esposa, a mulher que, sem saber, havia deixado sua mãe declarar guerra ao nosso casamento, percebi algo. Eu não estava com raiva, nem mesmo surpreso. Estava me divertindo, porque a verdade é que elas já haviam perdido, só que ainda não sabiam. A primeira rachadura no mundo perfeito de Sofia apareceu na manhã seguinte. Sentei-me à sua frente no café da manhã, tomando o meu café, enquanto ela olhava o celular distraidamente. Ela não tinha ideia do que sua mãe havia provocado na noite anterior. Ela não sabia que a batalha já havia começado. Você está muito quieto hoje, comentou sem levantar muito o olhar. Tudo bem, tudo perfeito, respondi com um sorriso. E era, porque eu já havia tomado uma decisão. Eu não ia implorar, nem discutir, nem brigar. Ia deixar que elas vencessem, ou melhor, que pensassem que haviam vencido, porque não há nada mais satisfatório do que ver seu inimigo cavar a própria cova. Naquela mesma tarde, recebi a primeira mensagem. Era de Beatriz. Sofia e eu almoçamos hoje. Você concorda? É hora de seguir em frente. Seguir em frente. Ela já se achava no controle. Servi-me uma taça de vinho, deixando a mensagem sem resposta. Queria que ela se sentisse confiante, confiante demais. 2 horas depois, outra mensagem. Espero que entenda, Lucas. Isso é o melhor para todos. Eu ri. O melhor para todos. Não, Beatriz. Era o melhor para você. Mesmo assim, respondi. Entendo perfeitamente. Pude imaginar sua cara de satisfação. Provavelmente já estava ligando para as amigas, contando como foi fácil me tirar da vida de sua filha. Quase podia ouvi-la se gabando. Ele aceitou tão bem. Finalmente entendeu o seu lugar. Agora a Sofia poderá ficar com alguém digno da nossa família. Ah, Beatriz, você não fazia ideia. Naquela noite, Sofia chegou mais tarde do que o habitual. Ficou parada na porta, como se procurasse as palavras. Bom, já se sentia culpada. Oi, amor, começou ela. Podemos conversar? Aí estava. Claro, disse eu sentando-me no sofá. Ela se sentou ao meu lado, esfregando as mãos. Aquele tique nervoso tão dela, tão previsível. Acho que deveríamos nos separar, disse ela. Finalmente. Inclinei a cabeça, fingindo pensar. É que queremos coisas diferentes, disse ela, repetindo as mesmas frases gastas que todos os covardes usam desde o início dos tempos. Queremos? Perguntei, só por diversão. Um brilho de desconforto cruzou seu rosto. Ela não estava acostumada a que eu fosse tão calmo. Com certeza esperava lágrimas, gritos, algum escândalo. Mas eu apenas sorri.
Se é isso que você quer, Sofia. Ela piscou. Você não está chateado? Por que eu estaria? Olhou-me desconcertada. Essa não era a reação que ela esperava. Você não quer lutar pelo nosso casamento? Eu deveria. Levantei-me. Parece que você já tomou sua decisão. Entrei no quarto, peguei uma mala e a coloquei sobre a cama. Foi então, enquanto procurava meus documentos pessoais na gaveta, que encontrei a notificação bancária. Uma transferência grande, muito grande, saindo de uma conta conjunta que compartilhávamos para uma conta apenas em nome de Sofia, feita 2 dias antes. Em silêncio, abri o aplicativo do banco. Havia mais. Vários saques menores espalhados por semanas. Tudo indicava que elas vinham se preparando. Já começaram a esvaziar as contas, sussurrei. Naquele momento, não senti raiva, senti clareza. Meu pai costumava dizer: o dinheiro não revela quem você é. Ele te revela quando você acha que ninguém está vendo. Essa lembrança me manteve firme. Vou te dar um espaço. Vou ficar em outro lugar por um tempo, disse a ela, sem nem mesmo mostrar o que havia descoberto. A cara dela foi um poema. Lucas, espera. Eu não quis dizer para você ir embora hoje. Eu só quis dizer... Mas eu já estava fazendo as malas. Deixei que ela pensasse que eu estava magoado, que acreditasse que ela tinha o controle. Coitada, não sabia que eu estava indo embora. Sim, mas não como ela pensava. Eu a estava deixando exatamente na posição que sua mãe queria, completamente livre. Mas essa liberdade estava prestes a custar-lhe tudo. Naquela noite, hospedei-me em um hotel de luxo na Avenida Paulista, o mesmo onde Beatriz uma vez se gabou de ter organizado eventos de caridade. A ironia era quase poética. Levei meu tempo, pedi champanhe, sentei-me junto à janela, olhando as luzes de São Paulo, desfrutando do silêncio. Amanhã, Beatriz acordaria acreditando que havia vencido. Sofia pensaria que, finalmente, estava seguindo em frente com sua vida, livre de mim. Mas quando elas percebessem o que realmente haviam perdido, já seria tarde demais. Beatriz certamente acordou sentindo-se vitoriosa. Imaginei-a tomando seu café naquela sala de jantar, banhada pelo sol, desfrutando de seu triunfo. Ela havia conseguido me apagar. Havia eliminado o homem que, segundo ela, não era digno de sua adorada filha. Para ela, a próxima fase já havia começado. Encontrar um novo marido para Sofia, um que viesse do lugar certo, alguém que ela pudesse moldar, controlar, possuir. E eu supostamente deveria estar arrasado, miserável, transformado em um exemplo do que acontece com um homem quando ele esquece o seu lugar. Sorri com a ideia. Ela não tinha a menor ideia de que, enquanto celebrava sua vitória, seu mundo estava prestes a desmoronar. Naquela manhã, Sofia aprendeu sua primeira lição. Por volta das 10 horas, ela me mandou uma mensagem. Lucas, precisamos conversar. Há algo estranho com a casa. Não respondi. Ao meio-dia, outra mensagem. Por que o banco diz que meu nome não aparece na hipoteca? Me liga. Aí estava. Levou menos de 24 horas para ela entender o que realmente havia perdido, mas eu ainda não tinha terminado. Deixei as mensagens se acumularem. Sua confusão se transformou em frustração, depois em pânico. Às 3 da tarde, meu advogado me mandou uma simples mensagem. Ela ligou. Está começando a entender. Me diga quando quer responder. Ainda não, respondi. Deixe-a se contorcer um pouco mais. Naquela tarde, meu advogado me ligou em vez de escrever. Ele me disse algo que ficou gravado. Eu já cuidei de muitos divórcios, Lucas, mas nunca vi alguém tão calmo e tão preparado. Agradeci. Mas, no fundo, o que ele não sabia era que não era apenas estratégia, era convicção. Beatriz e Sofia me ensinaram que me proteger não era egoísmo, era sobrevivência. Foi só na noite seguinte que Beatriz também percebeu o desastre.
Eu estava no meu quarto de hotel, jantando tranquilamente, quando meu advogado me encaminhou outra mensagem. Beatriz acabou de ligar. Está furiosa. Diz que deve haver um erro. Quase pude ouvir sua voz estridente. Como assim o nome da minha filha não está na casa? Ela deve ter insistido que era uma confusão, um erro de papelada, mas não era. Em sua mente, tudo o que Sofia tinha deveria ser dela, mas não era assim. Nem a casa, nem os investimentos, nem mesmo o negócio do qual tanto zombou durante anos. Tomei outro gole de vinho. Logo ela aprenderia que seu verdadeiro erro foi me subestimar. Quando Sofia e sua mãe finalmente exigiram respostas, eu já estava pronto. Nos encontramos na casa, aquela que Beatriz adorava chamar de a casa da família. Sofia já estava esperando na entrada, com os braços cruzados, andando de um lado para o outro. Beatriz estava ao seu lado, sua pose elegante começando a se desfazer. Lucas, disse Sofia, precisamos conversar. Ah, sim, respondi, descendo do carro com passos firmes. Sim, interrompeu Beatriz. Há um erro. O banco diz que esta casa está em seu nome. Não é um erro, respondi, tranquilo. Silêncio. Beatriz piscou como se tentasse processar palavras que nunca pensou ouvir. Mas isso não faz sentido, disse Sofia, com um tom desesperado. Eu pensei que... Que o quê? Perguntei, inclinando a cabeça. Que você era a dona, que era nossa. Deixei as palavras penetrarem. Sofia, esta casa nunca foi sua. O rosto de Beatriz perdeu a cor. Não, isso não é possível, balbuciou. É a realidade, disse eu. Nem esta casa, nem nada do que vocês pensavam que lhes pertencia. Sofia me olhava, negando com a cabeça. Mas nós moramos aqui juntos. E eu deixei. Respondi simplesmente. Um segundo de silêncio. E então, Beatriz fez o que sempre fazia, quando as coisas não saíam como ela queria. Ficou com raiva. Isso é ridículo, cuspiu. Você não é nada sem a minha filha. Você não tinha nada antes dela. Eu tinha tudo antes dela, corrigi com voz serena. E continuo tendo. Sofia soltou um suspiro, passando a mão pelos cabelos. Começava a entender a magnitude do problema. Lucas, disse ela com um tom mais suave. Podemos conversar. Talvez possamos resolver isso. Sorri. Ah, Sofia, respondi. Nós já resolvemos. Foi por isso que você assinou o acordo pré-nupcial. Beatriz soltou um grito abafado. Sofia congelou. E assim, bem assim, vi o mundo delas desmoronar. Virei-me para ir embora, mas não sem lhes deixar uma última verdade. Vocês queriam se livrar de mim? Pois bem, parabéns. Conseguiram exatamente o que queriam. E fui embora, deixando-as paradas na minha propriedade, percebendo tarde demais que haviam apostado tudo e perdido. Beatriz ficou congelada, seu mundo cuidadosamente construído desmoronando ao seu redor. Sofia estava em choque, seu rosto pálido, sua boca entreaberta, como se lutasse para entender o que acabara de acontecer. Lucas, podemos consertar isso? Disse ela por fim. Quase ri. Consertar o quê? Perguntei. O plano da sua mãe, que você seguiu sem questionar? Ou o fato de que você pensou que podia ir embora e ficar com tudo o que eu construí? Beatriz deu um passo à frente, a fúria saindo por todos os poros. Você a enganou, gritou para mim. Manipulou minha filha para que assinasse esse acordo. Inclinei a cabeça, deixando suas palavras pairarem no ar. Enganá-la? Repeti. Você se refere ao contrato pré-nupcial que Sofia assinou voluntariamente? Aquele que legalmente protege minha empresa, meus bens, minha propriedade? Sofia abriu a boca, mas levantei a mão. Diga-me, Sofia, disse eu com voz suave. Você sequer o leu, ou apenas presumiu como sua mãe, que nada daquilo importaria? Silêncio. Isso me disse tudo.
Beatriz respirava com dificuldade. Não estava apenas furiosa, estava entrando em pânico. Isso é injusto! Gritou. Você está destruindo esta família por pura vingança. Ah, sim? Respondi com voz calma. Ou você só está irritada porque o jogo que você começou não terminou como esperava. O rosto de Beatriz ficou vermelho escuro. Você nunca foi bom o suficiente para esta família, cuspiu ela. Dei um passo em sua direção, olhando-a diretamente nos olhos. E, no entanto, disse em voz baixa, ainda é o meu nome que está na escritura. O ar entre nós ficou denso. Pela primeira vez em sua vida, Beatriz estava sem poder e sabia disso. Virei-me para ir embora, mas Sofia pegou meu pulso com delicadeza, mas desesperada. Lucas, por favor. Parei. Olhei para a mão dela sobre a minha. 1 ano atrás, aquele toque teria significado algo. Um gesto de amor, de união. Agora, não era mais do que a última tentativa de alguém que se afoga, buscando se agarrar ao que já perdeu. Você não precisa fazer isso, disse ela. Eu cometi um erro. Eu sei. Deixei minha mãe me confundir, mas podemos consertar. Observei-a em silêncio. Aquela mulher que um dia amei, com quem construí uma vida. Mas essa mulher não existia mais. Ou talvez nunca tenha existido. Você não pode se fazer de vítima agora, Sofia, disse com voz firme. Não depois de tudo. Não depois de tê-la escolhido em vez de mim. Sofia engoliu em seco. Fui uma tola, admitiu. Sim, assenti. Você foi. Ela estremeceu com a frieza de minhas palavras. Beatriz soltou um bufo de indignação, como se não pudesse acreditar que eu falava assim com sua filha. Eu a ignorei. Você e sua mãe queriam que eu fosse embora, disse eu. E eu dei a vocês exatamente o que pediram. Então me diga, Sofia, por que você não está feliz? Ela baixou o olhar, com a vergonha estampada no rosto. Eu não precisava ouvir sua resposta, já a sabia. Você acha que isso acabou? Vociferou Beatriz, com o desespero à flor da pele. Olhei para ela. Isso já acabou, disse sem hesitar. Só que você não quer aceitar. Esta casa ia ser da Sofia, gritou. Tudo isso devia ser para ela. Mas nunca foi, lembrei-a. Nem a casa, nem o negócio, nem nada do que você acreditava ser dela por direito. Agora ela tremia de raiva, de medo, de impotência. Havia passado anos acreditando que era intocável, que podia manipular e controlar todo mundo a seu bel prazer. Mas ali estava ela, na entrada de uma casa que não lhe pertencia, finalmente entendendo que havia perdido. E o pior, que na realidade nunca teve o controle. Não fiquei para ouvir suas últimas súplicas patéticas. Já não me importava. Enquanto caminhava para o meu carro, senti algo que não sentia há meses. Alívio. Não estava apenas deixando Sofia, não estava apenas deixando Beatriz, estava deixando tudo isso para trás. As humilhações silenciosas, a manipulação, a luta constante para me encaixar em uma família que nunca me valorizou. Eu estava livre. E elas, presas. Sofia, com as consequências de suas decisões. Beatriz, impotente dentro do império que tentou roubar. E eu estava apenas começando. Beatriz não era do tipo que aceitava a derrota em silêncio. Eu soube desde o primeiro momento. 2 dias depois de tê-las deixado, recebi uma mensagem. Não de Sofia, dela. Você pode ter a casa, mas não pense por um segundo que venceu. Minha filha vai se recuperar. Encontrará alguém melhor. Alguém que realmente pertença a esta família. Aproveite seu pequeno império solitário enquanto dura. Sorri enquanto lia. Ah, Beatriz, ainda apegada à sua ilusão de controle, ainda acreditando que Sofia tinha do que se recuperar, ainda pensando que eu havia perdido.
Ela estava prestes a aprender a verdade da maneira mais dura. Não respondi. Não tinha motivos para isso. Mas a vida tem uma forma curiosa de entregar o karma sem precisar de ajuda. Uma semana depois, uma amiga em comum, uma das poucas que se manteve neutra durante todo o drama, me escreveu: "Você não vai acreditar no que aconteceu." Tomei um gole de café, divertido. Surpreenda-me. A Sofia perdeu o emprego. Isso sim chamou minha atenção. Como? Aparentemente, Beatriz foi falar com o chefe dela. Queria pedir uma promoção, dizendo que Sofia a merecia depois de tudo o que tinha acontecido. Quase me engasguei com a bebida. Claro que sim. Beatriz não era apenas controladora, era completamente delirante. Havia passado anos convencida de que Sofia merecia o sucesso apenas por ter seu sobrenome, que seu nome bastava. Mas o mundo corporativo não premia a arrogância. E o que o chefe fez? Não só não a promoveram, como o Departamento de Recursos Humanos começou a revisar seu desempenho. Acontece que ela já estava em avaliação por baixo rendimento. E com Beatriz aparecendo no escritório e armando um escândalo, a demitiram. Expirei lentamente. Sofia havia perdido sua casa, havia perdido sua estabilidade e agora havia perdido seu emprego. Não por minha causa, por causa dela. Beatriz passou anos protegendo-a das consequências, justificando tudo, encobrindo seus erros, e no final, foi ela quem a destruiu. E eu nem sequer tinha terminado de ver tudo desmoronar. A ligação seguinte chegou 2 dias depois. Desta vez, era de Sofia. Deixei o telefone tocar. Não me interessava atender. Depois, chegou uma mensagem. "Lucas, por favor, podemos conversar?" Olhei para o texto, pensei por alguns segundos. Não lhe devia nada, nem tempo, nem compaixão, mas a curiosidade me venceu. Atendi. Sofia soltou o ar com um suspiro entrecortado. "Lucas, eu sei. Eu estraguei tudo. Não sei o que fazer." Recostei-me na cadeira. Deixei o silêncio se estender. "E o que você espera que eu diga?" Perguntei por fim. "Eu só... não pensei que isso aconteceria", admitiu. "Eu..." hesitou. "Pensei que... você pensou que sua mãe tinha razão." Silêncio. "Sim", sussurrou. E aí estava. A verdade. Pela primeira vez, Sofia admitia que havia colocado as opiniões de sua mãe acima de tudo, da lógica, da realidade e de mim. E aonde isso a levou? A lugar nenhum. "Eu nunca quis te machucar", disse ela fracamente. "Mas você machucou." Outro silêncio. "Podemos nos ver?" perguntou com voz baixa. Fechei os olhos. Aí estava. A última tentativa desesperada de me fazer voltar. Mas ela não me queria. Queria segurança. Queria a vida que jogou fora. E eu? Eu não estava ali para salvar ninguém de sua própria soberba. "Não, Sofia", disse com firmeza. "Não temos mais nada para conversar." E pela primeira vez, ouvi pânico real em sua voz. "Lucas, espera." "Adeus, Sofia." Desliguei. Pensei que aquele seria o fim. Mas claro, Beatriz não havia terminado de passar vergonha. 2 dias depois, Beatriz apareceu no meu escritório. Sim, exatamente como você leu. Ela apareceu sem avisar, passou pela recepção e entrou na minha sala particular, como se ainda tivesse algum tipo de autoridade sobre minha vida. "Isso é sua culpa!" gritou, batendo com força na minha mesa. Fiquei sentado, tranquilo, imperturbável. "O que é exatamente minha culpa?" perguntei com frieza. "Você arruinou a vida da minha filha. Tirou tudo dela. A casa, a segurança." "Não, Beatriz", interrompi. "Eu não tirei nada dela. Sofia entregou tudo sozinha." Ela piscou, desconcertada. "O que você disse?" Inclinei-me em sua direção, sem levantar a voz. "Ela decidiu te ouvir. Decidiu acreditar que eu era dispensável. Decidiu se afastar." Deixei minhas palavras calarem fundo. Depois, acrescentei.
Mas me diga uma coisa, Beatriz. Quando você disse a ela para me deixar, quando prometeu que ela encontraria algo melhor, você alguma vez pensou: e se eu estiver errada? Ela empalideceu. Eu não, interrompia. Você não pensou. Levantei-me. E agora? Agora você terá que viver com isso. Beatriz abriu a boca para responder, mas não lhe saiu nenhuma palavra, porque no fundo sabia que era verdade. Eu nunca fui o problema. Quem sempre foi, era ela. Beatriz havia moldado sua filha para acreditar que a arrogância era força, que o nome era tudo, que o amor era algo que se podia condicionar. E no final, foi seu próprio ego que a destruiu. Ela recuou um passo. Pela primeira vez, a vi frágil, cansada, pequena. Fora do meu escritório, Beatriz, disse com calma. Ela hesitou. Olhou-me como se quisesse resistir, mas não lhe restava poder, nem mesmo orgulho. Então, ela se foi. E quando a porta se fechou atrás dela, soltei o ar lentamente. Senti-me satisfeito, sereno. A tempestade havia passado. E eu continuava de pé. Beatriz nunca mais me contatou. Nem Sofia. O silêncio era total. E era o melhor tipo de silêncio. Um silêncio que trazia paz. Nada de manipulação. Nada de incerteza. Nada de continuar me esforçando para me encaixar em uma família que jamais me valorizou. Eu havia vencido, mas mais importante ainda, eu havia me curado. Na primeira manhã em que me senti verdadeiramente livre, acordei com o som do nada, sem tensão, sem palavras frias, sem mensagens passivo-agressivas, apenas tranquilidade. E o mundo continuou girando. Minha empresa florescia, minha equipe crescia, e minha confiança era mais sólida do que nunca. O curioso é que Beatriz passou anos me dizendo que eu não era suficiente, que sem a Sofia, eu afundaria, que tudo o que eu tinha era graças a ela. E agora, enquanto elas tentavam juntar os cacos do que quebraram, eu estava ocupado demais, construindo algo ainda maior. Passaram-se os meses, e os rumores sobre a queda de Sofia não desapareceram completamente. Ela tentou se reconstruir, provar que podia seguir em frente, mas sem mim, afundava. O mercado de trabalho não se impressionava por ela ser filha de Beatriz. As pessoas que ela conhecia não queriam estar com alguém que havia perdido tudo por soberba. E Beatriz, sua reputação de intrometida e tóxica, era tão grande que ninguém queria tê-la por perto. Um dia, uma ex-colega de Sofia passou pela minha boutique. Você se salvou, Lucas, ela me disse. A Sofia... Bem, digamos que ela não está muito bem. Não pedi detalhes. Não precisava. Eu já sabia a verdade. Ela teve tudo e deixou ir. Eu construí tudo e estava apenas começando. E foi no aniversário de abertura da minha boutique principal que aconteceu. Eu havia organizado uma pequena reunião com clientes fiéis, colaboradoras, velhas amigas, designers emergentes. O lugar transbordava de boa energia, de luzes suaves, de orgulho. E no meio daquela harmonia, ela apareceu. Sofia. E atrás, um passo para trás, como uma sombra incômoda, Beatriz. Ambas bem vestidas, arrumadas demais, e fora de lugar. A música baixou um pouco pela tensão no ambiente. Alguns olhares se viraram. Eu estava ao lado do balcão, conversando com uma jornalista de design sustentável. Lucas, disse Sofia cruzando a sala. Levantei o olhar sem deixar de sorrir, mas meu sorriso era diferente, tranquilo, inabalável. Posso falar com você? Insistiu. Só 5 minutos. Aqui está bom, respondi. Não havia nada a esconder. Eu pensei muito sobre tudo e queria saber se há possibilidade de começarmos de novo. Ela soltou assim, na frente de todos, como se as ruínas pudessem ser reconstruídas com uma única frase. Lucas, sei que cometi erros, mas somos uma história que não precisa terminar assim. Não foi um erro, Sofia, disse em voz baixa, mas firme. Foi uma decisão.
Beatriz, atrás dela, baixou o olhar pela primeira vez. Pela primeira vez, não falou. Desejo a você o melhor, acrescentei, e me virei para as pessoas que realmente estavam comigo. O aplauso não foi barulhento, mas foi real, foi íntimo, foi liberdade. No primeiro aniversário da minha nova vida, orgânico e exato, organizei uma reunião íntima na minha boutique, não para celebrar uma vingança, nem para me exibir. Era para honrar o caminho, para agradecer a mim mesmo por não ter desistido quando tudo parecia perdido. Passei anos demais tentando provar meu valor a pessoas que nunca souberam vê-lo. Agora, era eu quem me reconhecia. Eu não me encolhia mais para agradar. Não esperava mais aprovação. Não lutava mais por um amor condicionado. Eu estava de pé no meu próprio espaço, cercado de pessoas que sabiam quem eu era. Pessoas que criavam, sonhavam, construíam como eu. E pela primeira vez, me senti em casa. Foi então que a vi. Larissa. A mesma que Beatriz uma vez havia apresentado em um jantar como a mulher adequada para me substituir na vida de Sofia. Ela estava perto da entrada. Caminhava devagar, nervosa. Levantei uma sobrancelha, não com ironia, mas com curiosidade. Mas antes que eu pudesse dizer algo, ela falou. Eu te devo um pedido de desculpas, disse com voz suave. Apoiei-me no balcão com os braços cruzados, esperando. Eu acreditei nela, continuou. Pensei que você não era suficiente, que não pertencia. E depois, vi o que ela fez com a Sofia. E entendi que essa poderia ter sido eu. Deixei-a falar, não para fazê-la sofrer, mas porque às vezes, quem percebe por si mesmo, já aprendeu a lição. Você teve sorte, disse finalmente. Saiu a tempo. Ela assentiu, quase com alívio. Ouvi sobre o seu sucesso, acrescentou. Queria ver com meus próprios olhos. Fiz um gesto com a mão como quem diz, fique à vontade. Bem, sorri. Bem-vinda à lojinha que a Beatriz tentou destruir. Larissa riu sinceramente. Ela te subestimou, disse, como muitos outros. Assenti. A noite continuou, quente, serena, real. E quando tudo terminou, saí para a rua e levantei o olhar para o céu da minha cidade. O mesmo céu que uma vez olhei com a alma partida, de um hotel, perguntando-me se havia perdido tudo. Naquela noite, eu me preparava para uma batalha. Mas esta noite, eu já a havia vencido. E não porque as coisas saíram como eu queria, não porque elas caíram, mas porque recuperei minha vida, porque me escolhi. Beatriz quis me apagar, e em sua tentativa, me fez florescer. Sofia pensou que estava me deixando para trás, mas fui eu quem se elevou. E o melhor de tudo, não fiz isso por elas. Fiz por mim. Beatriz uma vez me disse que eu não era bom o suficiente para a família dela. E ela tinha razão. Eu não era bom o suficiente para elas. Eu era melhor. Atualização 1. Passaram-se quase 2 anos desde aquela última noite. Minha vida seguiu seu curso, crescendo, avançando, curando. Numa tarde qualquer, enquanto saía de uma conferência no centro de convenções, onde dei uma palestra sobre liderança resiliente para mais de 300 empreendedores, alguém me chamou de um canto do saguão. Era uma mulher desalinhada, com olheiras, vestida com um terno caro, mas desgastado. Algo em sua presença pedia ajuda, e ao mesmo tempo não sabia como pedir. Era Sofia. Levei alguns segundos para reconhecê-la. Ela se aproximou devagar. Sua voz tremia. Lucas, posso falar com você um momento? Olhei. Em seu rosto, não havia mais nenhum traço da arrogância que um dia conheci. Claro, respondi. Não havia mais raiva em mim, apenas paz. Ela me contou que estava fazendo terapia, que havia tentado reconstruir sua vida sem atalhos, sem a sombra de sua mãe. Estou trabalhando em uma livraria agora, disse ela com um sorriso tímido. Não é grande coisa, mas é honesto.
Isso é mais do que muitos podem dizer, respondi. Antes de ir embora, ela me olhou com uma mistura de gratidão e vergonha. Obrigada por não ter voltado para mim, sussurrou. Se você tivesse voltado, eu nunca teria chegado ao fundo do poço e nunca teria aprendido. Eu a vi ir embora e, pela primeira vez, soube que ela também havia vencido. Não me arrependi de tê-la amado, nem de tê-la perdido. Há pessoas que só entram em sua vida para te ensinar a deixar ir. Atualização 2. Há 3 meses, minha boutique foi nomeada como marca emergente do ano por uma revista internacional de design de luxo. O evento de premiação foi em Lisboa. Fui convidado a dar umas palavras como finalista. Ao chegar, me entregaram o programa do evento. Folheei-o distraidamente até que um nome me fez parar de repente. Palestra de encerramento. Beatriz Alcântara. Como construir uma marca pessoal com legado familiar? Beatriz, minha ex-sogra, palestrante. Ri em silêncio. Sério? Naquele dia, a vi subir ao palco com passos firmes, envolta em uma versão sóbria de sua antiga elegância. Falou com frases polidas, com o tom de uma mulher reformada. Nunca é tarde para começar do zero, disse ela. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ao final, no turno de perguntas, uma mulher da plateia se levantou. Olá, Beatriz. Sou jornalista. Queria te perguntar algo. Foi dito que uma parte do negócio que você usou para impulsionar sua marca pessoal veio de fundos que não lhe pertenciam. É verdade que você investiu dinheiro vindo de sua filha sem declará-lo? Um silêncio incômodo se espalhou pelo salão. Beatriz ficou petrificada. Não negou nada. Prefiro não falar de assuntos pessoais, balbuciou. Ela não tinha mais aquele olhar altivo. Ela me viu na plateia. Por um segundo, nossos olhares se cruzaram, e eu vi em seus olhos. Ela sabia que seu passado sempre estaria ali, que seu legado nunca seria limpo. E eu, por outro lado, já não precisava de vingança, porque a verdade, quando a sustentamos com dignidade, tem uma forma curiosa de fazer justiça por si só. Você também já teve que se afastar de pessoas que não te valorizavam? Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui compartilhamos histórias reais de transformação, força interior e justiça inesperada. E assim, meus caros, aprendemos que o verdadeiro valor não está no sobrenome ou na conta bancária, mas na força do nosso caráter. Às vezes, a maior vitória é simplesmente se afastar de quem não nos enxerga e florescer por conta própria. Que essa história sirva de inspiração para que todos nós possamos reconhecer nosso próprio valor. Um grande abraço e até a próxima.